Bom dia. Aliás, boa tarde. Tudo bem com você? Hoje é sábado, dia 27 de maio de 2023. Aqui é o canal Dinheiro, eu sou o André Godoy. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu quero responder a duas perguntas que me foram feitas. Agradeço já de antemão aos dois inscritos, o José Luiz. Um abraço, José Luiz, obrigado pela pergunta. E ao Pedro, o jovem Pedro, que nos deixou aqui um recado. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Já temos várias perguntas aqui para responder, mas para não esticar muito o vídeo de hoje, eu decidi me restringir apenas a uma das perguntas do José Luiz e a uma das perguntas do Pedro. Bom, vamos começar pelo José Luiz. José Luiz, ontem eu fiz um vídeo falando que, dadas as circunstâncias atuais do Brasil, que são péssimas, a gente sabe, você não deve se desesperar, você não deve perder a cabeça, né? E o José Luiz me mandou uma mensagem falando assim: a que se deve o tom otimista do vídeo? Né? Então, José Luiz, na verdade, eu não sei se exatamente é um tom otimista. Claro, não é otimista no sentido as coisas vão melhorar, né? Não, eu sei que não foi isso que você quis dizer. Só estou dando um contexto. Para quem eventualmente ainda não assistiu o vídeo, eu recomendo que assista, acho que vai fazer bem. Eu dizia o seguinte: não se desespere, né? Por mais que a gente saiba que está acontecendo um monte de besteira, o governo está fazendo um monte de besteira, vai prejudicar muito o povo, mas se você está na ponta especuladora, se você está na condição de especulador, você não deve deixar essa onda de desespero e de tristeza e de depressão que está tomando conta do país, você não deve deixar essa onda tomar conta de você. Comentei que em diversos canais aqui no YouTube, muita gente muitos youtubers de finanças mesmo, adotam um tom meio: poxa vida, olha o que vai acontecer com o Brasil, olha que tristeza, vamos destruir o Brasil, etc. e tal. E eu comentei que eu acho que isso não leva ninguém a nada, porque se forem realmente destruir o Brasil, nem eu nem você vamos poder fazer coisa alguma. Então, se estamos na condição de especuladores, qual é o nosso papel? É lembrar que o especulador vive também dos erros alheios. E que é, aliás, até mais fácil você viver dos erros alheios do que dos acertos, né? Vamos combinar que as pessoas erram mais do que acertam. Então, estatisticamente, é mais interessante você viver à custa do erro alheio, se você estiver no mercado financeiro. E nesse sentido, José Luiz, é que eu fiz o vídeo. Na verdade, talvez seja otimista, porque eu estou ou pareço otimista, enfim, não sei. Aí acho que vai da interpretação de cada um. Porque eu estou chamando a atenção, eu chamei a atenção para uma coisa que pouca gente chama, né? Em geral, as pessoas só apontam o dedo pro problema, pro desespero e choram. E o que eu fiz? Eu falei: olha, tudo bem, tem um problema, apontei o dedo para ele, inclusive, mas eu fiz questão de relembrar que se estamos na condição de especuladores, o erro alheio é a nossa matéria-prima. Então tá tudo bem, não tem problema, né? Eu acho que, não sei, José Luiz, eu acho que não é assim, se eu acabei passando a imagem de otimismo, palavra de honra, não foi essa a minha intenção. A minha intenção foi apenas chamar a atenção para o fato de que haverá oportunidades. E que são justamente essas oportunidades que constituem a nossa matéria-prima, né? Como eu comentei, se você estiver operando no mercado que é estável, no mercado seguro, no mercado onde nada acontece, o que você vai ganhar num mercado assim vai ser sempre uma recompensa muito pequena, né? Porque os riscos são muito baixos. Então, o que está para acontecer no Brasil, já começou a acontecer, o que está para acontecer, é um mar de oportunidades para nós que há muito tempo não se via. Há muito tempo. Que eu me lembro, a última vez em que tivemos boas oportunidades no mercado foi na época da Dilma, né?
Veja, eu não estou dizendo aqui que a Dilma foi boa, tá? De novo, eu estou falando como um especulador. Os erros alheios, eles me animam porque eu estou falando na condição de especulador. Se eu estivesse aqui na condição de um industrial ou de um comerciante, é evidente que a situação seria completamente outra. Eu estaria desesperado, eu estaria sem dormir. Mas não é essa a situação. Pro bem ou pro mal, este canal trata de especulação financeira. Ele não trata de ser dono de fábrica, ou de ser dono de loja, ou de assinar carteira de trabalho dos outros. Né? Então, sorte a nós. Eu repito, estamos em vias de ter oportunidades, José Luiz, que há muitos anos nós não tínhamos. Há muitos anos. E acredite, é fácil, viu? É impressionantemente fácil. Eu lembro, na época da Dilma, eu fiz uma operação com dólar. E palavra de honra, que às vezes eu ficava até, assim, até com um pouco de medo, sabe? Porque a coisa foi tão fácil que às vezes eu pensava, não, deve... Sabe quando você vê uma coisa que é tão fácil que você fala, não, isso deve ser uma arapuca. Não é possível. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa... Tem algum lobo atrás aí da moita. Mas não, eles são realmente assim. Essa trupe que está aí, eles são assim. Então, vocês vão se espantar com a facilidade que vai ser para ter boas oportunidades no mercado. Boas oportunidades que jamais vocês teriam se estivesse o Paulo Guedes lá, viu? Lamento dizer, gosto muito do Paulo Guedes, acho que ele seria o melhor para o país. Agora, olhando para, pura e simplesmente para uma operação especulativa, ele daria mais trabalho para a gente. O Paulo Guedes daria muito mais trabalho para a gente do que o atual ministro e o atual presidente. Podem estar certos disso, tá? Então, eu repito, não se desesperem. Não se desesperem porque se vocês forem seguir uma carreira nesse negócio, um dia vocês vão acabar operando em países como Tailândia, por exemplo. E acredite, aquilo é difícil, viu? Eu já mencionei aqui, se você for um dia operar na Ásia, você vai ter uma escola que vai te capacitar a operar em qualquer mercado, em qualquer época, sob qualquer governo. Né? Aquilo realmente é um mundo à parte. É bem complicado. Mas é o trabalho de quem especula. Né? Se você é um especulador, você não vai ter a dor de cabeça desse na carteira de ninguém. Você não vai ser um industrial, você não vai ser um comerciante, mas em compensação você vai ter que abraçar certos capetas, né? Sabe aquela história? Você está no inferno, abraça o capeta? Esse é o nosso trabalho. Certo, José Luiz? Então, é nesse sentido que, digamos assim, houve um tom, coloquemos dessa forma, otimista, né? Porque realmente não há motivo para nos desesperarmos. Né? Nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é a mesma coisa que você... Nós somos mais ou menos como aquele cara... Sabe o chapeiro da lanchonete? Então, o chapeiro da lanchonete, ele fica triste quando não tem ninguém lá pedindo um misto quente, não é? Porque ele está lá de bobeira, sem fazer nada. Quando chega alguém, ele se anima. Por quê? Porque aí ele vai para a chapa, é o trabalho dele. Quando alguém pede um misto quente, um hambúrguer, ele fica contente. Né? Mesma coisa. A nossa condição é a mesma do chapeiro. Quer dizer, nós estamos lá esperando alguém nos dar serviço. É mais ou menos isso, José Luiz. E agora estamos nessa situação. Repito, não é uma coisa que eu por favor, não interpretem que assim, eu torço pelo pior. Não torço. Por mim, senhores, honestamente, não teria sido eleito o sujeito que foi eleito. Por mim não seria o Fernando Haddad que estaria lá. Eu não queria isso para o meu país. E nem precisaria disso para o meu país. Porque, vejam bem, o mundo é muito grande. Se você não operar no Brasil, se não houver oportunidades no Brasil, do jeito que o mundo hoje é conectado e tudo é tão fácil, senhores, se não tiver uma chance no Brasil, você vai operar em qualquer... Olha, o que não falta no mundo é lugar bagunçado para você poder operar.
Tem de monte. Posso fazer uma lista qualquer dia, eu deixo na descrição aqui, vocês escolhem. Tá cheio. Lugares bem zoados que vão te dar oportunidades, são perigosos, mas que vão te dar oportunidades de grandes ganhos. Então não precisaria isso estar acontecendo aqui no Brasil. Eu preferia que não estivesse acontecendo, mas está. Repito, 60 milhões de pessoas decidiram que elas queriam isso. O que a gente vai fazer? A gente vai para a chapa fazer o misto quente que o pessoal está pedindo. Certo? É isso, José Luiz. Obrigado pela pergunta. E a outra pergunta foi feita pelo Pedro, jovem Pedro, de 19 anos. Eu vou até ler aqui o que ele mandou. Eu vou pular algumas partezinhas, só para encurtar um pouco. Adoro dinheiro, investimentos e economia. E por eu ser muito novo, isso é o Pedro dizendo, está na mensagem dele. Gostaria de saber alguns conselhos que o senhor daria para você mesmo, de 19 anos, para algum jovem que está adentrando de fato na vida adulta. Observação: estou estudando para ser militar de carreira, SpaceX, mas não quero depender desse sistema para poder viver no futuro. Olha, Pedro, antes de mais nada eu quero agradecer as suas palavras. Eu fiquei muito feliz realmente assim de saber que as coisas que a gente conversa nesse canal são úteis para você. Você é muito jovem, você parece ser um jovem determinado, inteligente. Isso é bacana e é muito revigorante saber que estamos falando de coisas aqui que são úteis para você. Tá? Agora, já que você é um jovem homem, eu vou começar a responder. Você fez duas perguntas, né? Que conselhos eu daria para mim mesmo, para o André de 19 anos, né? Se eu voltasse no tempo, o que eu diria para o André que tinha 19 anos de idade? E depois você me pergunta o que eu diria para algum jovem que está adentrando de fato na vida adulta. O que eu diria para mim mesmo? Né? Olha, Pedro, você vai ficar até bravo comigo, porque você vai falar que eu sou um cara muito nojento, muito arrogante. Mas se eu voltasse no tempo e encontrasse o André com 19 anos de idade, eu ia falar para ele: olha, manda ver. Você está certo, rapaz, vai em frente. Talvez eu diria para o André de 19 anos assim: olha, daqui a uns 2, 3 anos você vai começar a correr uma série de riscos que são altos, né? Quando eu tivesse uns 22, 23 anos. Talvez a única coisa que eu dissesse para o André de 19 anos é o seguinte: sabe os riscos que você vai correr daqui a pouco? Aumente a dose, corra mais risco. Corri muitos, mas daria para ter corrido mais. Agora, fora isso, não me arrependo de nada, Pedro. Não teve nada de errado, eu realmente acertei. Em tudo. Não há nada que eu olhe para o André de 19 anos e fale: puxa, o André de 19 anos errou em tal coisa. Não, o André acertou em tudo. Incrível, né? Às vezes eu acho que à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui ficando mais burro, porque com 19 anos eu tinha um olho de lince, era uma coisa impressionante. Na época não existia movimento ANCAP, não existia nada disso, e eu já tinha percebido um monte de coisas. Então, para o André de 19 anos, eu não daria conselho nenhum. Eu só daria parabéns. Falaria: olha, rapaz, parabéns. Desculpa, tá, Pedro, se isso soa muito metido, mas eu estou sendo muito sincero. Eu já até comentei aqui em outro vídeo que assim, até aquilo que hoje eu acho que eu podia não ter feito, eram coisas que na época, para mim, naquele momento, na sociedade em que vivíamos no país naquela época, eram coisas que faziam sentido, né? E coisas que acabaram ajudando. No fim das contas, de um jeito ou de outro, mais de outro do que de um, acabaram até sendo úteis para algumas coisinhas. Então o saldo é muito positivo. Eu já comecei com o pé direito. Só que aí você vem fazer a seguinte pergunta, né? Conselhos que eu daria para algum jovem que está adentrando de fato na vida adulta. Aqui, Pedro,
Olha, eu juro que eu pensei muito no que eu ia te falar, porque é uma responsabilidade. Você é muito jovem, ninguém está calçando seus sapatos, ninguém sabe como é ser você, ninguém sabe quais são as dores e as alegrias de ser o Pedro, né? Só você sabe. Só você sabe a família que você tem, só você sabe os talentos que você tem, os defeitos que você tem, né? Então, é uma pergunta que é muito difícil eu responder assim. Eu infelizmente eu não o conheço pessoalmente, eu não posso correr o risco de falar certas coisas, Pedro, e você me levar a sério demais, né? De qualquer modo, tem duas coisas que eu diria a um jovem nessas condições, tá? Em primeiro lugar, eu considero que um jovem de 19 anos já é um homem, tá? Então, para mim não é que já está entrando na vida adulta, já é vida adulta, tá? 19 anos já é adulto. Então, baseado nisso, Pedro, primeira coisa que eu te diria, tome você suas decisões. É o que eu vivo falando aqui no canal a respeito de investimentos. Se eu te desse uma resposta diferente da que eu estou te dando agora, eu estaria sendo incoerente com as coisas que eu mesmo prego aqui. Você já deve ter visto que várias vezes eu falo para as pessoas aqui, olha, cuide você do seu dinheiro. Se você tiver que errar, erre você. Faça você suas burradas. E a mesma coisa eu vou falar agora para você. Se chegar, seja quem for te dando um conselho, Pedro, de novo, ninguém sabe o que é ser o Pedro. Então, você já tem 19 anos. Você já tem idade suficiente para ter faro, para ter intuição, para ter instinto, para sentir cheiro de encrenca. Ouça a sua intuição. Intuição é uma coisa muito importante, sempre. A gente tem intuição, a intuição nos diz, olha, não põe o pé aqui que você vai se queimar. Dê ouvidos a ela, isso é uma coisa importante, mas dê ouvidos a ela. Amigos podem falar? Podem. Pessoas que te conhecem muito de perto? Podem. Seus pais podem falar. Você deve um respeito aos seus pais que será eterno, né? Agora, isso não quer dizer que você tem que fazer o que eles querem. Isso não quer dizer que você tem que dar ouvidos ao que eles falam. Nem nada disso. Você já é um homem. Então, use seu instinto, use o seu faro, você tem isso, e comece você a construir suas opções. Você vai errar? Vai. Mas, primeiro, isso é a escola da vida. E segundo, é melhor você errar porque você seguiu o que você queria fazer do que você errar porque alguém disse para você pegar aquele caminho. Eu fui um jovem que teve muita liberdade. Eu não tive pais falando, você vai estudar tal coisa, você vai trabalhar com X assunto. Não, fiz o que eu quis. Deu certo. Agora, eu ficaria muito triste, vamos supor, se meu pai e minha mãe tivessem falado assim, olha, você vai, sei lá, trabalhar na tinturaria da esquina. Aí eu fosse lá e no fim das contas aquilo acabasse sendo uma coisa ruim para minha carreira. Eu ia ficar chateado com os meus pais. E é ruim isso, né? Eu ia ter aquela coisa assim, poxa vida. Dei ouvidos aos meus pais, fui trabalhar lá na tinturaria da esquina, olha só, não dei em nada. Então, se é para não dar em nada, Pedro, que seja por causa das suas próprias decisões. Repito, você é um homem. Você não é mais como é que você falou? Um jovem que está adentrando na vida adulta. Não, você já é um adulto. Então você já está na hora de correr seus riscos, tomar suas decisões, e se der errado, você vai assumir as consequências dos seus erros. É assim que se joga. Tá? A única coisa que eu realmente gostaria de dizer para você
e aí eu vou falar por causa desse assunto que você mencionou da SpaceX, é o seguinte, eu fui um bom aluno quando eu fui aluno. E era moda, quando eu era garoto, prestar esses exames, SpaceX e tal. Então assim, é uma escola de excelência, só os melhores passam. Agora, existe uma dose muito grande, Pedro, de gente que presta esse tipo de coisa por vaidade. Né? Assim como tem gente que presta ITA, por exemplo, por vaidade. O cara nem tem talento para engenharia e está lá prestando ITA, só para falar que passou no ITA. O fato de você ter mencionado que você quer SpaceX me faz entender que você é o tipo de pessoa que acredita que se você fizer as coisas de um jeito X ou YZ, as consequências serão A, B e C. E é importante você saber, isso é uma coisa que eu posso te dizer, isso eu estou autorizado a te dizer porque isso é a vida. É importante você saber, Pedro, que mesmo que você faça a SpaceX, mesmo que você tenha tremenda vocação para ser um militar, e, enfim, tudo de bom aconteça, cuidado, porque nem sempre o sucesso vai acompanhar o melhor aluno. Tá? Nem sempre o sucesso vai acompanhar aquele que mais se dedicou. É triste isso que eu estou te falando. São colocações de um homem de 51 anos que já passou por muita coisa, já viu muita coisa. Tá? Eu até separei para você aqui, e eu gostaria que você depois tivesse a oportunidade de ler isso, pesquise e leia, imprima o texto, você vai encontrar isso facilmente na internet, imprima e guarde na carteira, porque o que eu vou ler agora é uma coisa que vai fazer com que você economize muita decepção no seu futuro, tá? Porque, de novo, você me parece ser um jovem muito esforçado que acredita que o seu esforço necessariamente vai gerar bons frutos. E eu estou aqui para lhe dizer que, infelizmente, a vida não é assim. Esse papel ruim, amargo, eu estou abraçando aqui no vídeo. Tá? Acho que ninguém pode te dizer isso. Teus pais não deveriam nunca dizer uma coisa dessa para você. Mas eu estou falando. Já que você me fez tanta pergunta, e eu não quero falar coisas a respeito da vida de uma pessoa que eu não conheço. Acho que é importante você fazer suas coisas sozinho, assim como é importante cada um de nós aqui no canal tomar suas decisões de investimento e tal, é o que eu prego. Né? Essa lição amarga eu quero já antecipadamente te dar, me permita. Tá? É um trecho da sabedoria do rei Salomão. Na Bíblia, ela está no livro do Eclesiastes 9, versículo 11. O rei Salomão foi um homem muito rico, muito sábio, né? E apesar disso ele teve muitos dissabores na vida, mesmo ele sendo muito bom naquilo que ele fazia. E ele escreveu o seguinte, Pedro: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a vitória, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor. Mas vi que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Você é muito jovem, Pedro. Não sei até que ponto tudo isso aqui faz sentido para você. Mas vá até a internet, vá até o Google, imprima isso. Converse com seus pais a respeito, se você quiser. Mostre esse vídeo para eles, se você quiser. E guarde essa frase na sua carteira, porque essa frase vai fazer com que você economize lágrimas no futuro. É o que eu posso te dizer por enquanto. Eu sei que está meio cifrado, não deve estar muito claro, mas não tem como, você é muito jovem. É só o tempo. Tá bom? Eu desejo sucesso, Pedro. Sucesso mesmo para você, para sua carreira. E obrigado. Obrigado pela confiança em mim. Tá bom? E é isso, senhores.
Qualquer hora dessa eu volto aí. Tá bom? Até mais.